E aí, meus queridos, beleza? Vamos dar continuidade à lei dos senos e também falar hoje aqui de lei dos cossenos. Roda a vinheta! Olha só, pessoal, eu gostaria de mais uma vez recapitular o que a gente está fazendo aqui, tá? Primeiramente, nós falamos de teorema de Pitágoras, que dados dois lados de um triângulo retângulo, eu consigo obter a medida de um terceiro lado. Depois falamos quando eu tenho um lado e também um ângulo, né? E aí nós vimos que com um lado e um ângulo, dois dados apenas, um lado e um ângulo, nós conseguimos também obter a medida de um terceiro lado. Isso é no próprio triângulo retângulo, ou seja, utilizando as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Agora, já começamos no vídeo passado falando de lei dos senos e também falaremos de lei dos cossenos. Aí você vai perguntar, para que serve lei dos senos, lei dos cossenos? Para que isso é isso tudo? Bom, pessoal, a lei dos senos e a lei dos cossenos é para um triângulo qualquer. Se você prestar atenção, quando nós falamos de teorema de Pitágoras, nós falamos do quê? Nós falamos do triângulo retângulo. Quando falamos de relações trigonométricas, nós falamos de relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, antes das leis dos senos, nós estudamos a obtenção das medidas de um determinado lado no triângulo retângulo. Agora, na lei dos senos e também na lei dos cossenos, nós falaremos de um ângulo qualquer, ou melhor, de um triângulo qualquer. Eu posso ter diferentes triângulos e com essas propriedades, né, com essas fórmulas, nós conseguimos então obter medida de outros lados. Então, eu dei um exemplo aqui na aula anterior, tá? Vou voltar aqui com mais um exemplo aqui referente a lei dos senos. Então aqui, ó, desenhei aqui para você de novo, tá bom? Então tá aqui, ó, lado A, B e C, pontos A, B e C, a gente falou como nós desenhamos isso, né? E a relação é essa, ó, A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C, isso é igual a 2R, tá? Nós vimos que se nós temos um triângulo, é possível construir uma circunferência e fazendo a construção dessa circunferência, nós sabemos que essa relação aqui da razão de um lado para o seno do ângulo que está no lado oposto, nós obtemos então aqui esse valor 2R, podemos também calcular o raio, tá bom? Então vamos aqui no primeiro exemplo, pessoal, olha só, essa questão resolvida aqui, na verdade é o segundo exemplo, tá? Num triângulo ABC, são dados B igual a 60 graus, C igual a 45 graus e AB igual a 8 centímetros. Determine o comprimento de AC. Então, olha só, vamos desenhar aqui esse triângulo. Ó, o triângulo ABC. Então, vou desenhar assim, ó. Esse é o nosso triângulo. Triângulo ABC, ok? Então, olha só. Ponto A, ponto B e o ponto C. Bom, a medida do ângulo aqui, que está no ponto B, é 60 graus. Então, aqui, mede 60 graus, tá? Bom, C mede 45 graus. Então, sei que aqui mede 45 graus. E AB igual a 8 centímetros. Então, olha só, temos aqui ó, o lado AB. Esse AB mede 8 centímetros. E o que queremos determinar? Queremos determinar o comprimento de AC, ou seja, ele quer esse lado aqui. Não sei quanto vale, então podemos chamar de X, ok? Pessoal, olha só, eu quero que você preste atenção em como nós aplicamos a lei dos senos. Onde que nós aplicamos a lei dos senos? A lei dos senos nós aplicamos nesses casos aqui, ó, em que eu tenho dois ângulos em um triângulo, tá? E tem um lado, olha os dados que estão fornecidos no problema. Eu tenho dois ângulos aqui e um lado. Ou seja, se eu tenho dois ângulos e a medida de um dos lados, já é possível eu, então, obter a medida de um outro lado, ok? Bom, aqui também é importante frisar o seguinte. Se ele der dois lados, ou melhor, dois ângulos aqui, nós, com certeza, saberemos a medida do terceiro ângulo, porque
A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, se eu somar aqui, ó, 60 mais 35, isso aqui dá 135, não é isso? Então, eu sei que para fechar aqui 180 graus, então eu precisaria aqui de mais 75, né? Então, o que acontece? Nós precisamos, então, aqui entender essa parte, tá bom, pessoal? Nós precisamos compreender que, dado aqui dois ângulos, a gente pode obter mais um terceiro ângulo, tá? E com dois ângulos em um lado, eu uso a lei dos cossenos para calcular. Então, olha só. Primeiramente aqui, vamos entender, né? Ó, eu pego um lado sobre o seno do lado que está, do ângulo que está oposto a esse lado. Então, olha só. Aqui, ó, eu quero saber de x, né? Então, eu sei que x sobre, lá oposto, ó, o ângulo, ó, seno de 60 é igual a quem? É igual a 8, é um lado, sobre o ângulo aqui, olha, 45. Então, seno de 45 graus, ok? Então, eu sei que x sobre seno de 60 é igual a 8 sobre seno de 45. E aí, o seno de 60, quanto dá? É raiz de 3 sobre 2, não é isso? Então, ó, seno dividido por raiz de 3 sobre 2 é igual... Quem é o seno de 45? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, é 8 sobre raiz de 2 sobre 2, ok? Agora aqui, pessoal, vamos calcular cada um dos lados aqui, ó. Eu tenho x dividido por raiz de 3 sobre 2. O que é isso aqui? É isso aqui, ó. X dividido por raiz de 3 sobre 2. Lembrando lá da propriedade lá na fração, né? Aqui, denominador 1. Então, ó, x sobre 1 que multiplica 2 sobre raiz de 3. Então, isso aqui vai ficar igual a 2 vezes x, 2x, sobre 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Então, esse lado aqui vai ficar quem? Vai ficar, ó, 2x sobre raiz de 3. Bom, pessoal, já dá para a gente perceber que quando nós temos esse caso aqui, esse denominador ele acaba ficando multiplicado lá por esse numerador aqui, né? Então, basta a gente multiplicar e manter aqui esse numerador. Se você tiver dúvida, pode repetir a conta aqui, ó, 8 dividido por raiz de 2, tá? Mas aí, com essa continha que a gente fez, já é possível perceber que, então, para resolver esse lado aqui, como é que vai ficar? Ó, aqui ficou, acabei apagando, ó, 2x sobre raiz de 3. E aqui como é que vai ficar? Ó, 2 vezes 8, 16. 16 sobre raiz de 2, ok? Então, olha só, galera, vamos lá. Preciso de mais quadro aqui, ó. Vou passar para cá, ó, e a gente continua. Ó, só para otimizar um pouco o tempo, ó. 2x é igual a 16, ó. 16 vezes raiz de 3 sobre quem? Sobre raiz de 2. E aí, isso aqui vai ficar, ó, esse 2, só para a gente otimizar, esse 2 que está aqui multiplicando, ele vai parar aqui embaixo dividindo, não é isso? Então, 16 por 2 aqui dá 8. Então, vai ficar como? Ó? Vai ficar, ó, 8 raiz de 3 sobre raiz de 2. Aí a gente faz aquela racionalização aqui, né, galera? Então, ó, multiplica aqui por raiz de 2, multiplica aqui por raiz de 2. Então, o nosso x vai ser igual a 8 raiz de 3 vezes raiz de 2. Lembrando, a gente pode estender esse radical e fazer a multiplicação. Então, 3 vezes 2, 6. Raiz de 2 por raiz de 2, desapareceu, ficou só o 2 aqui. Não é isso? Agora, ó, 8 por 2 dá quanto? 4. Então, deu 4 raiz de 6. Ok? É isso aqui, ó. Então, o nosso x é igual a 4 raiz de 6. Tá bom? Então, ó, lei dos senos. Tenho dois ângulos em um dos lados, aplico aí a lei dos senos. Vamos aqui agora para a lei dos cossenos. Vamos falar de lei dos cossenos, dar um exemplo aqui, e aí em seguida a gente faz mais alguns exercícios, tá? Então, olha só. Lei dos cossenos. Agora, nós temos o seguinte. Nós temos que
esse triângulo é um triângulo qualquer, ou seja, a gente não tem mais aquela restrição de que necessariamente tem que ser um triângulo retângulo, tá? Como no Teorema de Pitágoras ou nas relações trigonométricas. Agora eu tenho um triângulo qualquer. Tem um triângulo qualquer aqui, ou seja, esses ângulos podem possuir qualquer medida, tá? Desde que a soma deles seja igual a 180 graus, como a gente sabe, essa é a regra, tá? Então, olha só. Agora aqui, ó, ponto A, B e C. Olha aqui como é que funciona a lei dos cossenos, pessoal. Ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Bom, esse A ao quadrado aqui é um lado qualquer. Peguei esse lado aqui, por exemplo, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ok? Aqui, ó, peguei um lado B, por exemplo. Então, vai ser B ao quadrado é igual a C ao quadrado mais A ao quadrado. Ou o contrário, aqui eu coloquei ao contrário. A ao quadrado, C ao quadrado não faz diferença. Aqui, olha, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, ok? Porque ela parece um pouquinho, ela lembra quem? Ela lembra lá o tio Pete, né? Lembra lá o Teorema de Pitágoras, que eu pego um determinado lado ao quadrado, só que lá no caso é obrigatoriamente a hipotenusa. Aqui não. Aqui qualquer lado que eu pegar vai ser esse lado ao quadrado mais os outros dois lados ao quadrado. Agora, essa parte aqui é a novidade, olha só. Que aí você vai precisar saber aí, tá? Depois eu faço, ó, menos 2BC vezes cosseno de A. Então, olha só, menos 2BC, esse BC já está aqui, tá vendo, pessoal? Menos 2BC, ó. Tá? Eu pego os caras que estão ao quadrado aqui, coloco aqui, tá? Vezes o cosseno de A. Esse cosseno de A aqui também é importante, porque o cosseno desse ângulo é sempre o ângulo que está oposto ao lado que eu comecei me referindo aqui. Então, olha só, é aquele mesmo desenho lá da lei dos senos, ó, parecido. Olha aqui, ó. Se esse é o lado A, aqui está o cosseno que eu vou usar. Se esse aqui é o ponto B, o cosseno que eu vou usar obrigatoriamente vai ter que estar lá do lado oposto. Então, se esse aqui é o B, esse aqui vai ser o cosseno que eu quero, tá? Esse aqui é o C, então o cosseno que eu quero vai estar aqui. Ou seja, o cosseno vai sempre estar oposto ao lado que eu começar lá me referindo, tá? Então, olha só, mesma coisa fizemos para o B, mesma coisa fizemos aqui para o C. Então, vamos aqui logo numa aplicação. Olha só, eu tenho esse triângulo aqui, ele mede 120 graus aqui, tá? Tenho esses lados, 14 centímetros e 6 centímetros, quero descobrir esse lado aqui, ok? Então, ó, por onde eu começo, pessoal? Ó, o ângulo que eu tenho aqui, ó, 120 graus. Esse aqui, ó, é o lado que eu vou começar e eu sei que eu vou fechar no cosseno desse aqui, ok? Então, olha só, vamos lá. Vai ficar como, ó? 14 ao quadrado é igual a os outros dois lados, tá? Ó, então vai ficar, ó, 6 ao quadrado mais x ao quadrado menos 2 vezes esses dois aqui, sem elevar ao quadrado. Então, 2 vezes 6 vezes x, vezes, agora vem o cosseno, né? O cosseno que está oposto aqui de onde eu comecei. Comecei no 14, então eu vou pegar o cosseno de 120 graus, ok? Então, vamos lá, ó. 14 ao quadrado, 4 vezes 4... 16, não é isso? Vamos fazer aqui rapidinho. Eu acho que é 196, mas vamos conferir aqui. 4 vezes 4, 16, 4 vezes 1, ó, foi um 5 aqui. E aqui embaixo é isso mesmo, tá? 196. Então aqui, ó, 196 é igual a 6 ao quadrado, 36, mais x ao quadrado, menos 2 vezes 6, 12... Então, 12x vezes o cosseno de 120 graus, ok? Então, vamos lá, aqui, ó, continuando, vamos organizar aqui a casa, olha só. Então, ficou, ó, 196 é igual a 36 mais x ao quadrado, menos, olha só, aqui eu tenho que saber o cosseno de 120, tá, pessoal? E aí a gente vai ter que lembrar que o cosseno de 180 menos alfa é igual a menos cosseno de alfa. Então, ó, 180 menos 120, quanto dá? 60, né? Então,
vai ser menos o cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio, então aqui vai dar menos meio. Bom, então vai ficar, ó, menos 12x vezes menos meio, tá? Vamos repetir aqui no passo a passo, ó. 196 é igual a 36 mais x ao quadrado. Agora aqui, ó, menos e menos na multiplicação vai ficar positivo. 12 por meio vai ser metade, né? Então vai ser, ó, 6x, ok? Então aqui, o que a gente ficou agora aqui? A gente vai ficar aqui com uma equação de segundo grau, né? Então, ó, se eu passar esse 196 para lá diminuindo, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, já vou botar na ordem, ó. X ao quadrado mais 6x, x ao quadrado mais 6x mais 36. Agora passei, ó, menos 196, isso aqui é igual a 0. Aqui fica x ao quadrado mais 6x mais 36 menos 196, então vai ficar menos 160 igual a 0, ok? Então olha só, pessoal, continuando, aqui vou aqui para o outro quadro, tá? Para a gente ganhar aqui espaço, ó. Então temos aqui essa equação do segundo grau, x ao quadrado mais 6x menos 160 igual a 0. Então olha só, o nosso... é possível fazer por soma e produto, né? A gente pode, por exemplo, pensar, né, números aqui que somados deem menos 6 multiplicado menos 60, ou pode fazer também por delta mesmo, tá? Lembrando aqui o A, B e C, então delta seria aqui, ó, 6 ao quadrado, né, B ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é menos 160, ok? Então vamos lá. Delta é igual a 6 ao quadrado, 36. Agora aqui, ó, menos e menos aqui eu sei que vai ficar positivo, né? Ó, 4 vezes 1, 4. E agora o 4 vezes 160. Então aqui vai dar 640, né? Bom, delta é igual a 36 mais 640 dá 676. Dito isso, pessoal, agora vamos calcular o x, né? O x, lembrando aqui, é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, calculando o x do lado de cá, temos que o x é igual ao menos o b, que é o menos 6, mais ou menos raiz de 676 sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, x é igual a menos 6 mais ou menos a raiz de 676, vamos aqui calcular, tá? Bom, pessoal, a gente pode pensar assim, quando a gente tem raízes um pouco mais altas. Por exemplo, 20 vezes 20 dá 400, né? Então, é um número com certeza maior do que 20. Agora, maior do que 20, quais são os números que eu vou multiplicar os últimos algarismos e vai dar 6? Então, por exemplo, olha, se eu tiver, ó, 21 vezes 21, 1 vezes 1 vai dar 1, então eu sei que o resultado vai ser o algarismo da unidade vai ser 1. Então vamos pensar, ó, 22, 2 vezes 2, 4, 23, 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 24, 4 vezes 4, 16 é um candidato, tá? E aí, por exemplo, o outro candidato também é o 26, né? Porque o 26 vezes 26, 6 vezes 6, 36. Então, vamos no candidato 26, tá? Por exemplo, ó, 6 vezes 6, 36. Então, ó, foi 3 aqui, 6 vezes 2, 12, com 3 que foi 15. Agora, 2 vezes 6, 12, foi 1 aqui, né? E 2 vezes 2, 4, 1 que foi lá 5. Então, olha, 6, 5 mais 2, 7, 1 mais 5, 6, é o 26. Então, aqui, raiz quadrada de 676 é 26. Então, vai ficar, ó, x é igual a menos 6 mais 26, vai dar 20 sobre 2 igual a 20 sobre 2 é igual a 10, ok? Esse é o x'. X duas linhas seria o quê? Seria menos 6 menos 26, isso aí seria igual a menos o 32, sobre 2 daria o menos 16, tá? Aqui pra gente aqui, nesse caso não interessa, porque não tem como
nós termos aqui um lado negativo, ok? Então, obrigatoriamente, pessoal, esse lado aqui, a gente vai considerar só o resultado positivo, ele vai medir 10 centímetros, tá? Então, olha só, veja a diferença, tá? Na lei dos senos, nós tivemos 2 ângulos e um lado. Aqui, na lei dos cossenos, nós tivemos 2 lados e um ângulo. Basicamente, isso que vai dar a diferença aí na hora de calcular, usando a lei dos senos ou a lei dos cossenos. Tranquilo, pessoal? Então, ó, vamos lá para mais alguns exercícios e aí depois a gente cai para cima.